Paz do Senhor Jesus. Vamos orar, entrar na presença do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai Santo e Bendito, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Criador dos céus, Criador da terra. Pai Santo e Bendito, te agradecemos por mais este dia de vida, por todo o teu amor, por toda a tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de pregar o teu evangelho. Eu sei que eu não sou digno disso, Pai, mas eu te agradeço. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor possa me usar nesse momento, que o Senhor possa me ajudar, meu Pai, a transmitir a tua palavra com fidelidade, Senhor. Me abençoa, meu Pai. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Nos ajude a acolher a tua palavra, meu Pai. Nos ajude a entender a tua palavra, a praticar a tua palavra, a fazer tua vontade, Espírito Santo. Por favor, Espírito Santo. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar a pregação. Vai falar um pouquinho sobre os filhos de Deus, que muitas pessoas se julgam ser filhos de Deus. Muitas pessoas falam assim, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, não é? Mas e ser filho de Deus? Sabemos que a pessoa que é filho de Deus ou adotado por Deus, ela passa pelo batismo também. Vou ler João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Só até aqui. Então, Nicodemos, um dos principais ali dos judeus, foi se encontrar com o Senhor. Mas surgiu essa dúvida. Pode um homem, depois de nascer, voltar para o ventre de sua mãe? Não. Nascemos da nossa mãe, mas o que o Senhor está falando aqui o principal nascimento é nascer da água, através do batismo, através do perdão dos pecados. Isso sim, para ser filho de Deus. Olha só, é uma etapa. Então muitas pessoas acham assim, eu sou filho de Deus. Não, espera, mas você já se rendeu ao Senhor? Você já se converteu? Você já se entregou a Cristo? E nascer da água, que eu achei interessante também. Depois eu vou entrar no tema principal que fala os filhos de Deus e os filhos do maligno. Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Então, a palavra de Deus também simboliza a água. Então, quando estamos aqui nos alimentando da palavra do Senhor, estamos sendo lavados por essa palavra também. Deus está nos limpando, nos purificando, nos ajudando também. Nós demos o primeiro passo, que é se render ao Senhor Jesus Cristo, se entregarmos ao Senhor Jesus Cristo. Mas também que essa palavra possa, conforme a gente vai ouvindo, vai guardando, vai nos limpando e nascer mesmo, se converter de verdade. Porque Pedro andou muito tempo com o Senhor, só depois que ele estava firme ali, convertido mesmo. Mas o que eu gostaria de comentar aqui, irmãos, é os filhos de Deus e os filhos do maligno, que se encontram em 1 João capítulo 3, 1 João capítulo 3, eu vou ler do versículo 7 ao versículo 10. Os filhos de Deus e os filhos do maligno.
Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, não podemos nos deixar ser enganado pelo diabo, porque quem vive na prática do pecado procede do diabo. Mas quem vive, sim, na prática da justiça, esse sim, fazendo o que é certo, isso sim agrada a Deus. E é interessante, irmãos, que o 9 fala, pois o que permanece nele é a divina semente dentro de nós. Nós temos uma semente. Qual é a semente? Ou mesmo aquele que ainda não se rendeu a Cristo, eu acredito que o Espírito Santo, toda vez que a pessoa escuta uma palavra, o Espírito Santo está colocando uma sementinha lá, para que aquela semente venha germinar e a pessoa venha se render a Cristo, venha se entregar a Cristo. Nós temos o Espírito Santo conosco, então não podemos viver na prática do pecado. Mas as pessoas podem até falar assim, mas poxa, as pessoas, né? Mas é tão difícil resistir ao pecado. É tanta sedução, né? Isso me chama, isso atrai. E realmente, a todo momento o pecado tá, porque nós vivemos num mundo pecaminoso e a todo momento o pecado o quê? Quer nos venha chamar. Faz o que você quer, né? Realiza os prazeres da carne. Poxa, você só tem uma vida. É isso que o inimigo quer que a gente faça. É isso. A todo momento que com o estudo tá irado, pô, desconta a sua ira, cara. Que isso? Vamos, né? Não fica com isso guardado. Não leve o desaforo para casa. Mas não é assim. Nós temos uma semente, irmãos, né? Falamos do novo nascimento, na nossa entrega a Cristo. Então, é nascido de Deus. Não é nascido mais da carne, da nossa mãe. Por mais que tem momentos que erramos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Só Jesus que é perfeito, irmãos. Somente Ele. Em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 14. Romanos capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aqui fala, fala o momento também fala do cristão que se rendeu ao Senhor, como foi falado aqui sobre o batismo. Mas vamos falar ainda de quem não ainda se rendeu também. Tá tão difícil vencer o pecado, tá tão difícil essa luta diária, mas quem poderá, né, nos ajudar? Jesus, o Espírito Santo.
Às vezes as pessoas podem até pensar assim, mas poxa, eu vou largar esses prazeres, eu vou largar algumas amizades, eu vou largar tudo isso que está aqui me rodeando, que me deixa tão feliz, mas a sua felicidade não está aqui. A nossa felicidade está em Deus, na vida eterna de um dia estar com Ele. Essa é a verdadeira felicidade. E voltando aqui para o ponto de que a pessoa que já se converteu, ela não pode viver no pecado. Isso é para mim, isso é para todos. Não podemos viver na prática do pecado. Pode acontecer um deslize, alguns momentos, não sendo algo habitual, corriqueiro. O versículo 1 aqui do capítulo 6 diz: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante, para que, seja maior essa graça? Não, nós já recebemos isso. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí vai falando vários pontos aqui, que fomos batizados na morte do Senhor. E ali o nosso velho homem também foi sepultado. E nós devemos viver uma vida nova agora, em diante. O que ficou para trás, ficou para trás. Claro que podemos pensar, olha como eu era, e olha como Cristo tem feito por mim, tem me abençoado, tem me ajudado. Até também para ajudar outros irmãos. Não podemos esquecer do nosso passado assim. A gente tem que lembrar de onde o Senhor nos tirou, do lamaçal do pecado. Assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ser ressuscitados com Ele e ter um novo corpo, um corpo totalmente diferente. É interessante aqui, irmãos, que versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto ao ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Eu entendo aqui nesses dois pontos que está falando do próprio Senhor. Ele morreu ali pelo pecado, os nossos pecados. E ele vive o quê? Para Deus. E ele também quer que nós também morramos para o pecado. Olha o 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, eu estava pensando sobre isso, porque Cristo é o cabeça. Ele deve ser o nosso cabeça. E nós somos a igreja de Cristo. Nós somos os membros e devemos ser dirigidos pela cabeça, para fazer a vontade do Senhor. Essa oferta, os membros como uma oferta agradável para o Senhor. 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9 e 10. Às vezes as pessoas podem até pensar assim, mas eu não escolhi vir a esse mundo. Esse corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu faço o que eu quiser, a vida é só uma, não é? Muitas pessoas, o mundo está assim. Não, o corpo é só meu, que isso, eu tenho que desfrutar. A vida passa muito rápido. Mas olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha só. Então, mesmo a pessoa que está lá no mundo, você tem um valor. Você é eleito por Deus. Se renda ao Senhor. O Senhor vai te tirar das trevas, vai te levar para a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, irmão, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, Deus não habita em templos construídos por homem, mas dentro de nós. Nós fomos comprados pelo sangue precioso, sem pecado de Jesus. Então, a pessoa que está, seja o irmão, seja quem ainda não se rendeu ao Senhor, de pensar, essa vida é minha, eu faço o que eu quiser, não tem valor, uma hora eu vou morrer mesmo, todos os caminhos se levam até Deus. É o que o mundo prega, mas não é isso.
Mesmo ainda aquela pessoa que não se rendeu a Cristo, não se converteu, o Senhor comprou por preço, comprou o sacrifício na cruz. E o Senhor quer, venha meu filho, eu amo você, eu tenho o melhor para você. Romanos capítulo 6. Um pouquinho mais. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, não podemos viver uma vida longe de Deus, que a conta vai chegar, a morte. E não só a morte física, mas a morte espiritual, ficar longe do Senhor por toda a eternidade. Mas o Senhor convida. O dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém pode comprar salvação. Ninguém. Pode ser a pessoa mais rica e bilionária no leito de morte e se renda ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Ah, não. Posso fazer um Pix? Posso fazer um Pix lá para a igreja? Não vai adiantar nada o Pix. Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer o nosso coração. É o principal. Deus quer a mudança de atitude. Isso é para mim. Essa palavra vem para mim. Mateus capítulo 7. Estou terminando. Mateus capítulo 7, versículo 13 e o 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que nem eu comentei, o pecado a todo momento vai estar chamando. Um caminho largo, espaçoso, uma falsa liberdade, uma falsa alegria, mas é um caminho que já está conduzindo, para a destruição. Mas o caminho do Senhor é um caminho difícil mesmo. Às vezes até de sofrimento, até por fazer o que é certo a gente vai sofrer, vai se entristecer. Às vezes nosso corpo não quer fazer tal coisa, e mesmo assim a gente luta para fazer aquilo que agrada ao Senhor, mas é o caminho da salvação. E para finalizar, irmãos, 1 João, capítulo 2. Capítulo 2, o versículo 15 ao versículo 17. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Mas aqui eu até peguei o significado dessa concupiscência, a cobiça ou apreço por bens materiais, prazeres sexuais, ganância, poder, dinheiro. Então, essas coisas, se a pessoa ama muito, não ameis o mundo, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Essas coisas que levam ao pecado, que nos afasta de Deus. Se formos obcecados por essas coisas, vamos estar longe do Senhor, porque tudo realmente passa. Antes, eu já passei, eu já tive 15 anos, eu já vou fazer 38. E se Deus permitir, 50, 60, enfim, Deus é que sabe. Todos os irmãos aqui. E o mundo passa, as coisas passam, de verdade. Até a tentação mesmo vai passar. Aquilo que te chama para o pecado, aquilo que te chama, vem aqui pecar, vem aqui. Não, eu morri para isso. Eu vou lutar contra isso, eu não quero isso. Espírito Santo, Jesus, me ajuda a resistir a isso. Eu não quero isso, porque eu sei que isso me afasta do Senhor. Eu quero viver uma vida digna, uma vida que agrada o Senhor. Então é isso, irmão. Que Deus nos abençoe.